Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 133, do 1 ao 3. Vou estar falando sobre coisas que precisamos valorizar. Acha aquela versão que diz assim, olha: ó quão bom e quão suave. Eu gosto dessa versão, que é bem antiga, me reporta ao meu tempo de novo convertido. Muito obrigado. Depois passa no camarim para acertar o cachê. Esse livro, irmãos, é conhecido como livro de romagem. Pastor, o que é uma romagem? Romagem é, na verdade, tipo uma romaria, uma peregrinação. O povo de Israel tinha 3 festas oficiais que acontecia durante o ano. E nessas 3 festas, todos os judeus espalhados nas nações e cidades circunvizinhas a Jerusalém precisavam se dirigir até Jerusalém. Era a festa das cabanas, do tabernáculo, que é a mesma, e a festa da Páscoa, e também a festa do Pentecostes. E é interessante que Jesus usou essas festas como marketing. Ele nasceu num período de recenseamento. Muita gente havia em Belém, ponto que não tinha lugar para ele no hospital, teve que nascer numa estrebaria. Ele entrou em Jerusalém numa época de Páscoa, que tinha muita gente, e ele mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando acabou o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, esse salmo foi escrito por quê? Por que ele começa falando de unidade, de união ou de unicidade? Vou explicar já essas 3 coisas. Por que ele começa falando sobre isso? Porque quando Davi assume, quando transiciona, olha aqui para mim, quando transiciona o reino de Saul para Davi, a gente tem a impressão que Davi já se tornou-se rei das 12 tribos no outro dia. Não, ele levou 7 anos. Ele ficou reinando 7 anos só sobre a tribo de Judá, em Hebrom. E depois de 7 anos, então, ele se torna um rei. Ele se torna um monarca das 12 nações. Das 12 tribos. Então Davi, ele sabia que nesse período de 7 anos em que o povo de Deus estava dividido, e isso se repetiu depois, quando o filho de Salomão o neto de Davi se torna um rei ruim, e ele divide então em 2 tribos, tribo do norte, tribo do sul. Tribo do sul 2 tribos, tribo do norte 10 tribos. E aí então foi a derrocada de Israel, onde o reino dividido não subsistiu. Então Davi, ele começa falando esse salmo de união, de unidade, de unicidade, porque agora ele estava reinando. Foi nesse período que ele escreve o Salmo 133, porque agora ele estava reinando sobre todas as 12 tribos. Então ele começa esse salmo dizendo o quê? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 2, por favor. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e as vestes de Arão. Por que ele fala de Arão? Porque todo reino forte necessitava de um sacerdócio forte. Por isso a igreja uniu as 2 coisas. Pedro fala que nós somos um sacerdócio real. Uniu as 2 coisas. Versículo 3 diz que como o orvalho de Hermon. Hermon era o mais alto monte de Jerusalém, com 2.800 metros de altura, quase 3 quilômetros de altura. Ele era um monte. Como ele era muito alto, em cima desse monte era muito frio. Então ali ele era um monte coberto de neve. Quando batia o sol, levantava um orvalho, que é o que o texto fala, um orvalho que descia sobre os montes de Sião.
É interessante que Hermon fica no sul de Jerusalém, e Sião, ou a cordilheira, porque são vários montes, né? Por isso que está no plural, a cordilheira ficava no norte. Então é interessante que Deus pegava o orvalho lá do sul e liberava sobre o norte. Diga para alguém do lado: para Deus não existe distância. Por isso Jeremias 23 e 23 diz, Dalto, que Deus é Deus de perto e também é Deus. Então quando o diabo dizer para você assim, ó, Deus não está contigo, diga para ele: não dá nada, irmão. Não, irmão não. Diga assim: não dá nada, Satã, vermelhinho. Porque o meu Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Por isso que aquele pai diz: mestre, eu sou pecador, não preciso nem ir lá em casa, só libera uma palavra aí que o meu empregado vai ser curado. Amém? Aleluia. Então, versículo 3: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali onde, pastor? Em Sião. Pastor, o que tinha em Sião? O tabernáculo, irmão, o templo. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali. Quer ser abençoado? Não é no seu lugar, não é no seu jeito, não é com as pessoas que você pensa, que você criou expectativa. Sua perspectiva tem que ser onde? No lugar que Deus escolheu, onde tem o tabernáculo, onde tem a presença, onde tem Deus. É por isso que eu te digo nessa noite, e eu espero que você diga um amém. Deus vai honrar a sua vinda aqui nessa noite. Deus vai honrar a sua vinda aqui nessa noite. E não só a bênção em Sião, mas também ali Deus ordena a vida para sempre. Amém? Se der tempo, eu vou estar falando sobre 10 coisas que eu preciso valorizar nesse texto. Se der tempo, 10 coisas. Por que valorizar, pastor? Porque no mundo espiritual, irmão, tudo que eu não valorizo é transferido para outra pessoa. Esaú não valorizou a sua primogenitura, foi transferido para Jacó. Então no mundo espiritual ninguém perde nada, é transferido. Então não diga mais: irmão, você perdeu o culto. Não, irmão, só perde quem teve. Se não veio, nem ganhou, então não perdeu. No mundo espiritual você aprende a ter gratidão pelo que tem, ou você vai aprender a ter saudade do que teve. Então valorize. Por isso Jesus disse em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que eu guardo a minha esposa. Não entendeu? Que bom que ela não está aqui. Está assistindo, amor? Te amo, minha coroa. Quando eu cantava aquele hino, eu te busco, te procuro, a coroa. Quando eu olhava para ela, ficava assim, ó. Vamos lá então, coloca o primeiro versículo para mim. Richard. Sempre quis ter um filho com esse nome, Richard. Bonito o nome. O texto começa dizendo: ó, quão bom. Pastor, qual é a primeira coisa que eu preciso valorizar? A bondade. Amém? Pastor, o que é bondade? É a qualidade de ser bom. Que revelamento profundo. Quando você lê Gálatas capítulo 5 versículo 22, você observa que a bondade é o 5º gomo do fruto do Espírito. Então não tem como ter bondade sem ter o Espírito Santo na sua vida. Amém? Segunda coisa, se a bondade é fruto do Espírito Santo, não tem como você ser espiritual sem ser bom. Se você não é bondoso, se você não é generoso, se você não é empático, se você não é compassivo com as pessoas, se você não é amável, se você não é querido. A bondade é uma linguagem que o mudo vê, o mudo fala, o mudo transmite bondade, o cego vê, percebe bondade, e o surdo escuta a bondade. É uma virtude muito interessante. Nossa bondade, irmão, ela deve acontecer dentro do cuidado pessoal. Provérbios capítulo 3, Provérbios 11, versículo 17, diz o seguinte: o homem bom cuida de si mesmo,
O homem bom cuida de si mesmo. Diga para alguém do lado: irmão, vá cuidar da sua vida. O homem bom cuida de si mesmo. O homem bom cuida da sua vida com Deus. O homem bom cuida da sua saúde física. O homem bom cuida da sua imagem, cuida da sua aparência, cuida dos seus relacionamentos. O homem bom, ele cuida das suas oportunidades. O homem bom cuida de si mesmo. Timóteo estava em crise. Timóteo, ele era filho de pai grego e de mãe judia. Então havia um conflito cultural e teológico na mentalidade de Timóteo, descompensando a estrutura emocional e espiritual de Timóteo. E Paulo precisou falar para ele em 1 Timóteo 4,16: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, primeiro cuide de você. Existem pessoas sobrecarregadas, sabe por quê? Porque querem ajudar todo mundo. Não brinque de Deus, você não é Deus. Isso vai te gerar uma exaustão e uma sobrecarga emocional. Então não dê pezinho para ninguém sair do buraco. Saia você primeiro do buraco e depois jogue a corda. Só tem um tipo de pessoa que presta: a viva. Então cuide de você, cuide das suas emoções, cuide da sua vida, seja bom com você mesmo. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Quem não cuida bem de si mesmo, cuida mal da vida de todo mundo. Quer cuidar de todo mundo, quer controlar todo mundo. Coloque limite na sua bondade, porque uma pessoa que é boa, mas não coloca limite na sua bondade, ela estraga os outros. Não permita que a sua bondade estrague os outros. Chegou um camarada aqui recentemente, fez um aceno lá para mim, lá da porta. Eu disse para o diácono: vai lá e diz para ele que a entrega da cesta foi ontem. Eu tenho cesta sobrando ali em cima, mas eu não dei a cesta básica para ele. Você sabe por quê? Porque todos os meses ele faz a mesma coisa. Ele não vem para o culto no sábado, ele vem na segunda, ele vem no domingo. E se eu não cuidar, a nossa bondade, irmão, vai criar nele uma falta de caráter. Então o que eu quero que você entenda: ei, a sua bondade precisa colocar limite para folgados. A Bíblia diz em Lucas 18:19 que um jovem chega para Jesus e diz assim: bom mestre. E Jesus olha para ele e diz: por que tu está me chamando de bom? Parece que Jesus foi mais grosso do que dedo destroncado. Mas Jesus pergunta assim para ele, porque depois de 2 minutos de conversa, aquele jovem saiu extremamente decepcionado com aquilo que Jesus falou para ele. Então tem pessoas que só gostam de você enquanto você estiver: sim senhor, não senhor, estou aqui, vou te ajudar. Esse tipo de pessoa não gosta de você, gosta daquilo que você proporciona. Então dê limite para as pessoas, que a sua bondade não estrague ninguém. Amém? Ó, quão bom e quão suave, bondade. Diga para alguém do lado: Deus cuida de quem é bom. Salmos 37:23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então para os homens o bom é ser importante, mas para Deus o importante é ser bom. Para Deus o importante é você ser uma pessoa boa, porque quando você é uma pessoa boa, você está projetando aquilo que Deus é em você. Bondade se multiplica com a mesma frequência que você compartilha, que você reparte. Então seja bom, irmão. Quanto mais você compartilha, mais Deus renova o teu celeiro. Amém? Seja bom, compartilhe com as pessoas. O que o texto está dizendo, irmãos, é que Deus assina embaixo de tudo aquilo que uma pessoa boa faz, de tudo aquilo que uma pessoa generosa faz. Tem gente, irmão, que vai até um ponto, dali não passa, já viu? Tem gente que funciona, mas não flui, como uma prótese. Sabe por quê? Porque não tem bondade, não é uma pessoa boa de verdade.
A Bíblia diz então que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se você quer que Deus seja seu sócio, se você quer que tudo que você fizer dê certo, ei, seja uma pessoa boa. Ó quão e suave. Pastor, suave fala do quê? De ser leve. Agora que você aprendeu que você precisa ser bom, seja leve. Seja leve com você, seja leve com as pessoas. Tudo que tem leveza possui beleza. Não adianta a gente fazer uma conferência de criança pesada, mãe, pai, porque tem que ser isso, porque tem. Não, irmão, a gente precisa ser leve naquilo que a gente faz. Sabe aquela pessoa, estou te ajudando, mas, não, irmão, seja leve. Ou então não faça nada, então não ajude ninguém. Seja leve, seja suave. Olha o que a Bíblia diz acerca de Davi. Desculpa, antes, Jesus levou uma cruz pesada para nos dar um fardo suave. Um jugo suave, um fardo leve. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Jesus carregou uma cruz tão pesada, para quê? Para que a gente tivesse uma vida leve, irmão. Uma vida de leveza. Isso é uma leveza onde há clareza, onde as coisas são claras, são muito bem definidas, são muito bem reposicionadas. E onde há clareza, há também beleza. Jugo, irmão, era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de dois animais para produzirem juntos. Jesus está dizendo: eu quero trabalhar junto com você. Uma parte do jugo vai em mim e a outra parte vai em você. Era assim que as pessoas rurícolas trabalhavam. Eles colocavam um boi experiente, velho, antigão, do lado de um boi novo, forte, meio coiceiro, meio velhaco, para que aquele boi novo, velho, ensinasse o boi novo que não é só força, é experiência, é leveza. Se você é uma pessoa leve, irmão, e recebeu esse jugo de Jesus, você vai se tornar uma pessoa produtiva. Amém? Se o nosso trabalho para Deus está pesando para nós, isto é prova de que nós estamos trabalhando para Deus, sem Deus. Quantos pastores que eu encontro que estão, irmão, pesados, desanimados, e até muitos falando mal da própria igreja que lideram. E ontem eu estava conversando com a Elô. A Elô está aí, mulher do Dinei? Está aí a Elô? Ontem eu estava conversando com a Elô e o Dinei, e ela disse: pastor, você é o único pastor que diz que é fácil ser pastor. Eu disse: que você conhece, com certeza tem muitos, mas é fácil ser pastor, porque eu não brinco de Deus, eu não tento resolver todos os teus problemas, e eu não estou disponível a toda hora que você quer, irmão. Eu sei o momento de estar disponível, e eu sei o momento de deixar você se virar e resolver os seus problemas sozinhos. Tinha um pastor que estava saindo de casa, um membro ligou dizendo: pastor, corre aqui agora. O pastor disse: por quê? Ele disse: porque eu e minha esposa vamos separar. O pastor disse: agora não posso não, irmão, estou saindo, tenho um compromisso. Não, pastor, o senhor não está entendendo, a gente vai separar. Ele disse: não, irmão, amanhã eu passo na sua casa, tá bom? Ele disse: então tá bom, pastor, mas me diz, que compromisso é esse? Ele disse: cinema. Estou indo no cinema com a esposa, mas amanhã eu passo aí. Ele disse: então tá bom, pastor. No outro dia o pastor ligou e disse: tá aí, irmão, posso ir aí? O irmão disse: não, pastor, não precisa mais agora. Ele disse: irmão, ficou bravo? Ele disse: não. Quando eu falei para minha esposa que o senhor não vinha na minha casa porque ia para o cinema com a sua esposa, sabe o que ela me disse? Pois é, nego, se a gente estivesse fazendo o que ele está fazendo, a gente não estaria enchendo o saco dele agora. Então, irmão, saiba o momento de ir para o cinema com a sua esposa, e saiba o momento de ajudar as pessoas, de ajudar os outros. Seja leve. Pastores cometendo suicídios no mais alto nível de depressão, de ansiedade, síndrome social. Pastores que não querem mais ver pessoas, atender pessoas, aconselhar pessoas, conversar com pessoas. Por quê? Porque trabalharam para Deus sem Deus. Se a obra de Deus está tirando o seu tempo do Deus da obra, você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua.
Você precisa ter um momento de intimidade secreta com Deus. Eu não estou falando de isolamento e nem de solidão, estou falando de solitude, na presença de Deus, abastecendo a sua alma e alinhando o seu espírito, para que você tenha o que derramar para as pessoas, para que o seu sermão não seja só informação, para que a sua música não seja só uma canção, mas que seja algo impactante e transformador na vida das pessoas. Quem está me entendendo aqui? Segundo Samuel 23:1, chama Davi de o suave em salmos, ou seja, o suave em adoração. Esse texto está dizendo que Davi adorava de maneira suave. Tem músico, irmão, que é pesado, dá um trabalho para o líder, porque é pesado, é bom de microfone, é bom de instrumento. Tem pregadores que são bons com esse plástico na mão, mas são péssimos de relacionamento, são bons de argumentos e horríveis de relacionamento. Davi era suave em salmos. A Bíblia diz que o Davi, ele era animoso, as pessoas gostavam de estar com Davi. Davi conseguia transformar uma caverna em um CT espiritual, um centro de treinamento de vagabundos, em soldados, em guerreiros, porque ele era suave. Por isso ele disse: ó, quão bom e quão suave. Amém? Tem casamento, irmão, desgastando. Não é porque o marido traiu, não é porque a mulher é uma porquinha, não. Às vezes é porque ela é a louca da faxina, o contrário, é porque ela é caprichosa demais. Ela é tão caprichosa que ela não consegue deixar a louça na pia para ir para o quarto orar com o marido. Será que você me entende? Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 15. Olha o que a Sulamita fala do Salomão. Irmão, aprende com quem chegou onde você devia chegar. Salomão, cara, manjava, irmão, do negócio. O cara gostava do negócio, tinha experiência com relacionamento. Olha o que ela fala do marido, irmão. O dia que a minha esposa falar isso de mim, é o meu troféu. Olha o que ela diz, Cantares 6:15. A sua boca é muitíssimo suave. Tem homem que abre a boca que a mulher faz assim, ó. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável, irmão. Todo mundo quer estar perto de quem é leve, de quem é suave. E ela segue dizendo: tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Todo mundo quer ser amigo de quem é leve, de quem é suave. Agora tem gente que com 2 minutos de conversa você já está aqui, ai, deixa eu correr, que só reclama, é só fala. Você está falando, ele já está querendo completar a frase, não quer ouvir, não quer ouvir as pessoas, quer falar só de si próprio. Que o seu casamento seja suave. Poucas pessoas aqui na igreja sabem quem é a pastora, porque ela é suave, ela é leve. Mas o que tem de pastores, amigo meu, que com a esposa atropelando o ministério do marido, acabando com a igreja, é o grande telhado de vidro. Sabe por que Aba está como está? Vou falar para você o que eu ouvi do pastor Thelmo Martinello. Ele disse: minha esposa, pastor Viviane, é leve. Agora tem gente que tem uma fome por pegar o microfone para bater. Ei, não bata em pessoas que você não cuida. Não queira bater nos filhos dos outros. Bata nos seus, conforme a Bíblia manda, com moderação, com varinha, até uma certa idade. Mas não queira pegar o microfone para bater em quem você não cuida, de quem você não alimenta. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Aqui no culto de entrega de cestas eu bato, irmão, eu bato gostoso aqui, ó, eu quero desmistificar essa crença limitante de parasitismo.
E eu bato neles para libertar eles, para fazer eles entenderem que pobreza não é ausência de dinheiro, é ausência de produtividade. Mas eles só aceitam que eu bata neles, e quando não sou eu que prego, eles dizem: pastor, não gostei hoje. Porque a gente alimenta eles, a gente se preocupa com eles, a gente ama eles, a gente quer o bem dessas pessoas, irmão. Seja suave. Deixa eu ir para o terceiro tópico. Terceira coisa que você precisa valorizar é a irmandade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos. Diga para alguém do lado: igreja não é um lugar para você frequentar, meu cheiro. É uma família para você pertencer. Nós somos irmãos. E irmãos têm fight. Irmãos têm voadora. A Débora e a Cálita trabalham juntas. Tem dia que elas começam de manhã se odiando e terminam à tarde se amando. E tem dia que é ao contrário. E elas não aceitam mais ninguém brigar com nenhuma delas. É só elas, uma com a outra. Porque é irmandade. Se você não quer isso, irmão, pegue um cachorrinho, bote uma mochila nas costas e pega a BR, vire mendigo. Porque só cachorros gostam de pessoas fedidas. Cachorros gostam de lamber feridas. Agora, se você quer pertencer a uma família, meu irmão, 2 Coríntios 11:26, Paulo disse: eu enfrentei perigos por causa dos falsos irmãos. Você já lidou com falsos irmãos, além de mim? Já lidou, meu lindo? Bem-vindo ao time. Falsos irmãos. Pessoas maduras e espirituais aprendem a lidar com falsos irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo de número 5. A Bíblia diz que Deus dá um sonho para José. José compartilha com seus irmãos, e por causa desse sonho, seus irmãos passaram a lhe odiar. Não quer ser odiado? Não quer ser criticado? Não quer ser avaliado por ninguém? Não seja ninguém. Não faça nada. Não fale nada. Não produza nada. Não sonhe nada. Fique só dormindo. Então você não vai ser avaliado. Alguém me diz: pastor, eu tenho medo de falar em público. Eu disse: não, você tem medo de falhar em público. Porque todo mundo fala em público. Ninguém é louco para ficar falando sozinho. Só que você fala com pessoas sobre assuntos que você domina. Então, irmãos, quem que mandou? Quem que deu sonho para José? Fala para mim. Fala para mim. Alô? Quem deu sonho para José? Quem mandou José contar? Sua vaidade, sua ingenuidade. Agora, saiba com quem compartilhar os seus sonhos. Eu acabei de trocar de carro. Não mostrei para todo mundo não, irmão. Só para uma meia dúzia. Aqueles que celebram comigo. Mas nenhum desses que celebraram disseram: pastor, se apertar, estamos aí. Você só tem que aprender com quem compartilhar os seus sonhos. Amém, irmão? Então, tem um recado para você. Você não depende de seus irmãos acreditarem nos seus sonhos. Você é que tem que acreditar. As pessoas passam ali embaixo das salinhas e dizem assim: pastor, eu não imaginava que ia ficar assim. Eu digo: eu já. Quando inauguraram a Disney World na Flórida, o engenheiro chegou para a viúva e disse, porque já havia 5 anos que o Walt Disney tinha morrido na inauguração da Disney. Ele disse: olha, que pena que ele não está aqui para ver isso, né? E ela disse: ele viu tudo isso antes de nós, o projeto é dele. Só não compartilhe teu sonho, irmão, com quem não merece ouvir, com quem só tem sono. João capítulo 7, versículo 5, a Bíblia diz assim: olha, porque nem seus irmãos criam em Jesus. Diga para alguém do lado: você não depende de seus irmãos acreditarem no seu chamado. Diga. Você não depende de seus irmãos acreditarem no seu chamado.
A Bíblia diz que chegou um momento da vida de Jesus que ele começou a manifestar o desejo forte de ir a Jerusalém para morrer, cumprir o seu propósito. Você não depende de pessoas que acreditam no seu chamado, você não depende disso. Se você acredita e Deus te deu chamado, você e Deus são a maioria, e a única pessoa que pode atrapalhar isso é você mesmo. Então aprenda a lidar com irmãos que não acreditam em você. E deixa eu falar, sabe por que Deus terceiriza com algumas pessoas para não acreditar em você? Para criar em você gana. Não é ódio. Ódio é coisa de imaturo. Quem é maduro não ofende, não se ofende e não se defende. Mas o imaturo, ele está o tempo todo se defendendo, está o tempo todo ofendendo. Quem está me entendendo aqui? Levante a sua mãozinha, levante assim, chacoalhe. Diga: eu estou. Você não depende de ninguém que acredite no seu chamado. Só você acreditando, está tudo certo. Então aprenda a lidar com irmãos que são parceiros. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Pastor, quem é o irmão? Parceiro é aquele irmão que as coisas como fama, dinheiro, poder, títulos não muda essa pessoa. Ele está junto na angústia. Você liga para eles: minha casa pegou fogo. Ele chega antes do corpo de bombeiros. Ele chega no hospital antes do bombeiro te levar, irmão. Ele já está lá no hospital te esperando. Na angústia vai nascer irmãos. Ei, Deus vai conectar você com irmãos verdadeiros. Deus vai conectar você com pessoas pontuais, pessoas que vão respeitar aquilo que você carrega, pessoas ativacionais. Não procure pessoas motivacionais, procure pessoas ativacionais. Pastor, por que eu não tenho que procurar pessoas motivacionais? Porque você não precisa ter motivo para nada, você já tem uma razão. Ei, procure pessoas que ativam aquilo que você tem de melhor dentro de você. Quarta coisa que precisamos valorizar é a unicidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Deixa eu explicar a diferença entre unidade, união e unicidade. Unidade é apenas uma laranja, união são duas laranjas, unicidade é quando essas duas laranjas são espremidas no mesmo copo e não tem mais como separar. Eu não quero que pessoas estejam comigo: pastor, ó, comprou o terreno, ó, hashtag, tamo junto. Irmão, isso não paga conta. Eu quero pessoas que estejam em unicidade comigo. Unicidade. Se o barco afundar, afunda todo mundo. Se passar vergonha, passa todo mundo. Se apanhar, é nós. Bota para dois aí, pastor. Vamos apanhar junto. Eu quero pessoas que se levantem na madrugada e dizem: pastor, Senhor, abençoa o pastor Jean, não deixa o coração dele se embriagar com nada. Eu preciso de pessoas que orem por mim. Hoje eu estava tomando um cafezinho depois do culto, o irmão Louro passou e disse: o pastor Jean, eu estou orando pelo seu jejum, você está tomando café, pastor? Eu disse: não, é que a minha mulher não deixou fazer jejum antes da Bahia, porque eu vou comer muita acarajé lá, ela disse que pode, né, afrouxar as coisas. Ele disse: ah, tá bom então. Irmão, o cara estava orando pelo meu jejum e disse que eu preciso. Se você não conseguir jejuar 5, 6 dias, como eu e algumas pessoas aqui na casa estamos jejuando, ore para Deus dar graça, ore para Deus levantar pessoas que o façam. Isto é igreja. Lucas capítulo 15 versículo 30 diz: vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. De que esse texto está falando, pastor Jean? Do irmão do filho pródigo. Por que esse menino se irou? Porque irmandade sem unicidade, com o tempo vira rivalidade. Unidade sem unicidade, com o tempo vira uma rivalidade. Se nós, os pastores aqui da casa, não estivermos coesos, não estivermos introjetados um no coração do outro, nós nos tornaremos rivais na pregação. Os músicos a mesma coisa,
Os diáconos a mesma coisa, porque nós temos tudo aqui, 4 grupos de diáconos, 8 bandas, 4 grupos na mesa, tudo é 4 aqui. Temos 13 pastores na casa, mas não pode haver rivalidade entre nós. O que há diferença é a diferença. Mas o que prejudica o reino de Deus não é a diferença, pastor, não, é a indiferença. Nós somos diferentes, mas nós estamos juntos, nós nos respeitamos, porque a Bíblia diz que a igreja do Deus vivo foi construída não com tijolos, mas com pedras vivas. Tijolos são todas do mesmo tamanho, todas do mesmo modelo, tudo igualzinho. Agora pedra não, você não vê nenhuma igual a outra, mas todas estão no mesmo propósito. Amém? O irmão do filho pródigo disse: meu pai, esse teu filho, uma inferência ao irmão, nem o chamou, nem reconheceu seu irmão de irmão, e ele nem reconhece e nem chama seu pai de pai, em toda essa parábola de Lucas 15. Se tornou rival do irmão quando viu o irmão recebendo o anel, a vestimenta, a sandália. Mal ele entendia que tudo aquilo que o pai deu para o irmão era para ele, que estava na casa. Mas ele estava tão preocupado com a performance, ele estava tão preocupado em trabalhar para o pai, que ele via o pai como um patrão e não como um paizão. Pastor, você está dizendo que eu não posso trabalhar para Deus? Não, você deve trabalhar para Deus. Mateus 21 e 28 diz: filho meu, vai trabalhar hoje na minha vinha. Deus só conta com filho para trabalhar. Mas você precisa ver Deus como seu pai. O filho trabalha, o servo trabalha por um salário, o filho trabalha por um legado, irmão. Salário é aquilo que o patrão coloca nas mãos do empregado. Agora, legado é aquilo que o pai deixa dentro do coração do filho. Que Deus possa te dar um coração de filho, para que você possa ver todas as pessoas como irmãs aqui dentro. Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Adão pisa na bola, Deus pergunta para o Adão: onde é que você está, Adão? Mas Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus pergunta para o Caim: onde está teu irmão Caim? Por quê? Porque quando os pais não sabem onde estão, os seus filhos não vão querer saber onde os seus irmãos estão. Quando Jesus está indo curar a filha do Jairo, ressuscitar a filha do Jairo, ele cura no meio do caminho uma mulher de fluxo de sangue, com fluxo de sangue. Pastor, por que isso acontece? Porque antes de Jesus ressuscitar a juventude, ele precisa curar os pais. Quem está me entendendo aqui, gente? Deus vai curar o coração dos pais. Deus vai convergir o coração dos pais. Isso não significa que você vai ter que forçar seu filho a vir para a igreja depois dos 18 anos. Você não tem que empurrar Jesus goela abaixo para os seus filhos. Você só vai dar um exemplo para ele de onde um sedento encontrou água. Só isto. Porque o Salmo 63 diz que toda alma tem sede de Deus. Não force ninguém, só mostre para um sedento onde o ex-sedento encontrou água. Só isso. Diga comigo: irmandade. Diga unicidade. O avivamento é precedido por unicidade. Atos capítulo 2, versículo 1 diz que estando todos reunidos no mesmo lugar. Estão todos reunidos aqui? Ou isso aqui é uma missa de corpo presente? Estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente, irmão, onde há unicidade, as coisas começam a acontecer de repente. Então se prepare, porque Deus demora para fazer de repente. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios com o Espírito Santo. Eu creio num avivamento que vai pegar todo mundo, irmão. Crianças vão voltar a serem batizadas com o Espírito Santo. Os avós vão se abraçar com os netinhos e chorar e orar em línguas, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia!
Glória seja dada ao nome do Senhor. João capítulo 1 versículo 9, Apocalipse 1:9. Jesus disse para João, aliás, João disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Você quer saber se o hashtag tamo junto é falso ou verdadeiro? Essa pessoa precisa ser sua companheira na aflição. Não só quando as coisas estão boas. Elas não têm que te aplaudir só quando as coisas estão boas. Um dia um irmão foi acusado de ter tentado abusar uma menina. E ele falou comigo e disse: pastor, eu não fiz isso. E eu disse: eu acredito em você, até que você me prove o contrário. Então, para todo lugar onde eu ia para as conferências, eu levava esse irmão comigo. E um dia eu cheguei para levá-lo numa conferência comigo, e ele saiu de casa com a Bíblia dentro de um saco de papel, para que os vizinhos não vissem a Bíblia na mão dele e dissessem: aí ó, está sendo acusado disso, mas está aí com a Bíblia na mão. Ele saiu de cabeça abaixo com a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Esse meu lindo hoje é um dos líderes das nossas células. Nós precisamos ser companheiro das pessoas na aflição, irmão. É muito fácil ser amigo de quem está acertando em tudo. É muito fácil ser companheiro de churrasco. Agora, você quer saber se alguém realmente, esse hashtag tamo junto é verdadeiro? Observe que esta pessoa está sendo sua companheira. Sabe por que João pode ser chamado do apóstolo do amor? Porque quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, João estava junto, dizendo: isso aí é o meu Messias, esse aí é meu pastor. Quando Jesus fez a última ceia, João estava junto, com a cabecinha lá no peitinho de Jesus. Por isso ele escreve 4 vezes: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Sabia que é só ele que escreve isso? Talvez os discípulos chegam para ele: João, você é muito vaidoso, fica dizendo. Ele assim: quem pede você de escrever a mesma coisa? Quando Jesus é julgado lá quando Jesus vai para o Getsemane soar como gotas de sangue, João estava junto. A palavra Getsemane no grego quer dizer prensa de azeite. Quando Jesus estava sendo prensado ali nas suas emoções, João estava lá, estava dormindo, mas estava junto. Eu fazia oração da meia-noite às 6 da manhã na igreja, e um jovem sempre me acompanhava. Um dia ele roncou, babou, sonhou, andou sozinho no meio da igreja. Aí depois da oração disse: ô meu jovem, dormindo. Ele assim: pastor, você não prega que é melhor dormir aos pés de Jesus do que ficar acordado no colo do diabo? João estava dormindo, mas estava junto. Quando Jesus vai para o julgamento lá no Sinédrio, quem que entra junto? João. E quando Jesus precisou liberar o livro do Apocalipse para fechar o canon sagrado, os 66 livros da Bíblia, sabe o que ele fala? Apocalipse capítulo 4 versículo 1, ele diz: ele vai lá onde João estava exilado com 100 anos de idade, sozinho numa ilha para morrer. Ele escuta uma voz por trás dele dizendo: João, sobe cá, João, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Irmão, só companheiro de aflição tem a bênção da revelação do que vai acontecer amanhã. Você está entendendo o que eu estou falando? Ande com gente que vai estar contigo na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Quando você acertar todas e quando você pisar na bola, essa pessoa vai estar lá dizendo: não concordo com o que você fez, mas eu vou te ajudar em oração, em jejum. Eu sei que você vai vencer mais esta. Eu sei que Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Oh! Aleluia! Quinta coisa que eu preciso valorizar
é autoridade. Diga comigo, autoridade. Versículo 2, coloca para mim por favor. É como o óleo que desce sobre o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Cabeça fala de autoridade. Por isso a Bíblia diz, e eu creio, quem mais crê? 1 Samuel 17:51 diz que Davi, quando matou o gigante, arrancou a cabeça, acabou com a autoridade. Por isso que Jesus pisou na cabeça de Satanás, na cruz, autoridade. Por isso que Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, mas nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Autoridade. Unção e autoridade sempre de cima para baixo, irmão. Sempre de cima para baixo. A autoridade é aquilo que vem do autor. A autoridade é aquilo que vem do alto. 1 Samuel capítulo 10 versículo 1, a Bíblia fala de Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Diga comigo, autoridade. 1 Samuel 16:13, acerca de Davi. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Pastor, por que Saul foi ungido com o azeite do vaso e Davi foi ungido com o azeite do chifre? Porque vaso fala de barro, barro fala daquilo que é terreno, fala daquilo que é humano. Mas chifre não, fala daquilo que é vivo, porque para que aquele chifre estivesse ali servindo de recipiente, é porque um animal precisou derramar o sangue. Pastor, qual a diferença? Querido, você precisa entender que a unção que você tem não vem do homem, vem de Deus. Porque um dia um cordeiro derramou o sangue por você, e agora a Bíblia diz: vós tendes a unção do santo. Diga para o irmão do lado assim: ungido, hein, irmão? Tá ungidão, hein? Chega a estar com a testa brilhando de tanto azeite. Autoridade. Sabe qual é o problema da igreja? Que ela busca mais o poder do que a autoridade. Pastor, qual a diferença? O poder é um senhor com 180 quilos numa carreta bicuda, bitrem, em cima da BR-101. Ele tem força, ele tem poder. Mas lá na frente tem um guardinha com 1,60 m, pesando 58 quilos, com diarreia a noite inteira. Estende a mão para ele assim e faz assim, ó, encosta. E o grandão na carretona vai ter que encostar, porque o grandão tem força e poder, mas o guardinha com a sua farda, por ser polícia rodoviária, tem o quê? Autoridade. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é a unção que você tem. Por isso que quando o faraó teve um sonho, ele tinha poder para realizar esse sonho, mas ele teve que chamar José para interpretar o sonho, porque quem tem poder tem sonho, mas só tem interpretação quem tem. Busca autoridade. Naquela salinha hoje, uma senhora pediu para conversar comigo. Quando eu botei a mão na cabeça dela, ela falou com uma voz assim, ó: te odeio, desgraçado. Eu disse: então vai saindo de 2 em 2 para não tumultuar. Porque Deus nos deu autoridade. Você tem autoridade. O óleo está sobre a sua cabeça. Amém? Qual a diferença entre a unção de Davi e a unção de Saul? É que a mesma unção que melhorou Davi, piorou Saul. Se você não administrar bem a sua autoridade, você vai se tornar autoritário. Se você não administrar bem a sua autoridade, você não vai entender que você tem autoridade. Não é para mandar em ninguém, é para você servir todo mundo. Aquilo que melhora uma pessoa pode piorar a outra. O mesmo carro, a mesma casa, a mesma aquisição, o mesmo salário que torna alguém mais agradecido, humilde, dependente de Deus, torna outras pessoas mais arrogantes, insuportáveis. Sexta coisa que precisamos valorizar é a nossa identidade. Diga comigo, autoridade.
Porque o óleo não só desceu na cabeça, mas também desceu sobre a barba. Barba está no rosto, rosto fala de identidade. A tentação lá no Éden, com Eva, iniciou com uma distorção de identidade. Gênesis 3:5, sereis como Deus. Quem não sabe quem é, irmão, fica brincando de Deus o tempo todo na vida de todo mundo. A tentação no deserto com Jesus continuou como tentativa de distorção de identidade. Mateus 4:6, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Quem não sabe quem é, vive realizando milagre em causa própria. Quem não sabe quem é, usa seus dons para enriquecimento próprio. Você precisa saber quem você é. Porque se você souber quem você é, você não vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai comer o pão que amassou o diabo. Ah, você não está ligado, irmão. Você não está no mistério. O culto está tão bom. Entra no mistério, irmão. O sucesso da tentação, irmão, está na desconstrução da identidade. Quando o diabo te confundir quem você é, você vai achar que você não é quem você é. Chegou uma menina para mim e disse: pastor, você me batiza? Eu digo: batizo sim. Ela disse: mas você sabe que eu sou lésbica? Eu disse: não, eu sei que você está lesbicando, mas não é lésbica. Você não é isso, você está. Assim como eu estou pastor, mas não sou pastor, eu sou filho de Deus. Ela disse: você me batiza? Eu digo: desde que você tenha consciência que você não é, você está. E ela disse: mas daí eu vou para o inferno? Eu digo: vai, junto comigo, se eu pisar na bola também. As pessoas precisam saber quem ela é. A igreja precisa definir para as pessoas quem elas são. A maior crise hoje se chama crise de ideologia. Do quê? De gênio. Quem eu sou? A igreja precisa definir, irmão, quem as pessoas nasceram para ser, para que elas não confundam aquilo que elas têm e os seus títulos. Identidade tem a ver com o ser e com o fazer consequentemente. Somos aquilo que repetimos diariamente. Aquilo que você faz todos os dias revela quem você se tornou. Mas você pode mudar de hábitos. Basta você quiser ou querer. Seus hábitos diários revelam sua verdadeira identidade. O que você faz todos os dias? Fala para mim. Pastor, eu amo a igreja. Dá uma olhadinha lá na sua rede social e vê se tem uma postagem da igreja lá. Se não, é mentira, você não ama a igreja. Você gosta do que a igreja te proporciona. Você ainda não entendeu. Aliás, você ama a igreja, você só não entendeu que você é a igreja. Precisa saber quem você é, querido. Porque quem não sabe quem é, fica imitando todo mundo que está dando certo. Vive de modismo. Já disseram para mim: pastor, vamos botar MTR Church. Teve um membro lá do Rio de Janeiro, veio pregar aqui, perguntou: pastor, a sua igreja é Shirk? Eu digo: não, nem Shirk, mas às vezes é Shark. Às vezes é uma carne salgada no domingo à noite, que o povo engole assim, ó, e muita água para poder engolir. Diga: eu preciso ter identidade. Você viu que eu estou tentando dar uma animada, né? A sétima coisa que precisamos valorizar é a santidade. Porque o óleo desceu sobre a orla das vestes. Veste na Bíblia fala de santidade. Por isso Apocalipse 6:11 diz que lá no céu nós vamos receber vestidos compridos e brancos. E nós sabemos que a santidade atrai a unção. Por isso Eclesiastes 9:8, nunca falte o óleo sobre a cabeça e roupas brancas. A santidade atrai a unção. Quem tem mente ungida diga para alguém do lado, se você tem coragem, diga assim: quem tem mente ungida tem corpo santo.
Nossas roupas não revelam nossa santidade, mas elas expressam nossa espiritualidade. Claro que às vezes é uma confusão, né? Hoje eu estava saindo para vir para o culto de manhã, minha esposa olhou, que ela nunca está acordada. Quando sai para o culto de manhã, ela olhou e disse: vai com essa roupa? Digo: vou. Tipo assim, esse hashtag, não gostei. Eu prefiro um pastorzinho de blazer, assim, na mente dela foi isso que ela falou. Então às vezes algumas coisas são confundidas. Só que a minha roupa, ela não revela quem eu sou, mas ela transmite uma mensagem. Você concorda comigo? Diga para alguém do lado aí: santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, irmão. Oitava coisa que precisamos valorizar é a invisibilidade, como o orvalho de Hermon. Você já viu algum orvalho descendo? É invisível. Pastor, o que você entende com isso? Eu entendo que existem coisas que Deus está liberando sobre a sua vida como orvalho. Você não está vendo, mas está descendo. A Bíblia diz em Números capítulo 11, versículo 9, que o orvalho descia à noite. E à noite é o horário que você está o quê? Dormindo. Por isso Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto... Por isso que quando Deus foi criar Eva, botou Adão para... Existe homem e mulher errando na sua escolha porque não está dormindo o sono da confiança em Deus. Invisibilidade. Pastor, mas o invisível dá um medo. Dá porque você não tem controle. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Ou seja, você não vê para crer, você crê para ver. Essa é a diferença entre a fé de Tomé e a fé de Jesus. A fé de Tomé está lá em João capítulo 20, quando ele disse: eu só vou crer. A fé de Jesus está em João capítulo 11, quando ele disse para Marta e Maria: se crer, você vai ver. Ver o invisível. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo número 27, a Bíblia diz que pela fé Moisés deixou o Egito. Irmão, quem vive por fé, vendo o invisível, deixa o mundo, deixa o Egito. A Bíblia diz: e é isto que vence o mundo, a vossa fé. Pela fé, ele deixou o Egito, e ele não teve medo do faraó, mas ele ficou firme, como que vendo o invisível. Nona coisa que precisamos valorizar é a prosperidade. Versículo 3: que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a... Quem está comigo ainda? Ali o Senhor ordena a bênção. Diga comigo: prosperidade. Sião é onde o Senhor ordena a bênção. Lá estava o templo. Você tem que aprender a viver com prosperidade, porque tem crente que não sabe, irmão. Ou ele se embriaga, ou ele anula a bênção, ele recusa a bênção. Afinal de contas, existe hoje uma das piores síndromes que existe, chamada alodoxafobia, que traduzida é: o que as pessoas vão falar. Alguém me perguntou: pastor, você não tem medo que as pessoas falem por você ter trocado de carro? Eu digo: eu não tenho medo, porque vai falar quem não conhece a minha história. E eu não vou me diminuir para caber na cabeça de medíocres. Eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus está liberando sobre a minha vida, irmão. E eu não vou ostentar e nem viver de luxo, mas se Deus quiser me abençoar, amém, estou aqui, estamos juntos. Se tiver alguém com uma Land Rover aí, estamos abertos. Salmo de número 109, versículo 17, diz assim: assim como não desejou a bênção, ela se afastou dele. Diga para alguém do lado: Deus só te dá aquilo que você deseja. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 está escrito: eu mandarei que a bênção esteja sobre tua vida, sobre o teu celeiro. Olha que legal: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão. Coloca a mão e duas pessoas aí e diga: eu te abençoo, e te abençoarei na terra. Diz, irmão, é para a terra. Bênção é para a terra. Bênção é para a terra. Para o céu é galardão. Deus vai mandar a bênção.
Se o seu patrão aumentar o seu salário e você dizer glória a Deus, ele vai dizer: não, glória a Deus nada, eu sou ateu. Foi o capeta que mandou aumentar o teu salário. Você diz: por isso que eu gosto de Deus, porque quando Deus manda, até o capeta tem que obedecer. Essa aqui é velhinha, velhinha. Achei que nem ia render um aplauso. E o Senhor manda na bênção. E quando Ele começar a mandar em você, o nível da tua bênção vai aumentar. O problema é que Ele manda na bênção, mas não consegue mandar em você, irmão. Eu disse que o orvalho desce invisível. Agora olha o que diz Ezequiel 34:26. Abençoarei o meu povo, diga é nós. Não bata no cabeção, diga é nós. Abençoarei meu povo e suas casas, diga é minha casa. Ao redor do meu santo monte, e no devido tempo enviarei chuvas de que precisam, e haverá chuvas de bênção. O orvalho desce e você não vê, mas a chuva você vê. E quando ela está bem fininha, você dá uma de malandro, olha para o poste para ver se está chovendo. Irmão, o que Deus vai liberar na sua vida não é só você que vai ver. O incrédulo, o ímpio, o mentiroso, o caluniador, o ateu, à toa, também vai ter que engolir, porque todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Para fingir que está encerrando, 10ª coisa que precisamos valorizar é a eternidade. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. Diga comigo: eternidade. Tudo que Deus faz não se limita à necessidade da terra, mas contempla a eternidade no céu. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: tudo que não é eterno é eternamente secundário. Tudo que possui prazo de validade, assim como eu e você possuímos, seus filhos, não merece a nossa prioridade. Vou repetir: tudo que tem prazo de validade não merece ser a nossa prioridade. Não se preocupe com o futuro, se ocupe com a eternidade. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aquela mulher chega no poço e Jacó pede para ela uma caneca de água e diz para ela: se você me entregar uma caneca de água, eu vou te devolver uma fonte, porque aquilo que eu devolvo é infinitamente maior e melhor do que aquilo que qualquer ser humano pode me dar. Jesus estava dizendo para ela: a água que você está me dando, amanhã eu vou voltar a beber. Agora a água que eu te der, você não vai mais ter carências de nada, porque você vai estar completo, porque dentro de você haverá uma fonte que salta para a vida eterna. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E para encerrar, 1 Timóteo 6,12, Paulo disse: toma posse da vida eterna. Os diáconos colocaram essa caneca de água aqui na minha frente, e eu poderia achar essa caneca muito linda e pregar com sede, sem tomar posse dessa água. Paulo está dizendo: Deus colocou a eternidade, a vida eterna diante de você, mas Ele não vai forçar você a acessar essa eternidade. É você quem decide, é você quem escolhe, é você quem estabelece os seus padrões de prioridade. É você. Paulo está dizendo: toma posse. Toma posse, está disponível. É só você querer acessar. E eu quero perguntar, sentados mesmo enquanto a banda sobe, se tem alguém que deseja
tomar posse da vida eterna aqui nessa noite. Alguém que está afastado da igreja, alguém que está desviado dos caminhos, alguém que não é cristão ainda, que ainda não é convertido. Temos alguém que deseja entregar seu coração a Jesus? Porque tudo que eu falei não tem sentido se não houver uma certeza de eternidade dentro de você. Temos alguém? Só você levantar a sua mãozinha. Se você convidou alguém para esse culto, por favor, vá lá e ofereça para essa pessoa. Diga assim: você quer a vida eterna? Você quer entregar seu coração a Jesus? Você quer tomar posse? Tem uma mão lá atrás. Por favor, alguém acompanha essa irmã aqui à frente. Ou melhor, você quer entregar seu coração, sua vida a Jesus? Fique em pé toda a igreja. Saia do seu lugar, vem aqui à frente do altar. Eu vou orar pela sua vida. O que eu vou perder, pastor? Nada. Você só vai ganhar. Aqui na terra 100 vezes mais, e lá no céu a vida eterna. Pelo que você tem trocado Jesus? Pelo que? Fala para mim, irmão. Tenta me dar uma razão. O que vale mais do que Jesus? O que vale mais que eternidade? Se você deseja entregar seu coração, sua vida, vem aqui à frente. Quero orar por você.